Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric, sou professor de História Geral e nessa videoaula falaremos sobre a independência do Haiti e dos países da América de colonização espanhola. Vamos lá? Vamos começar então com o Haiti. O Haiti, a princípio, foi colonizado pelos espanhóis, mas em meados do século XVII passou à dominação francesa, quando os mesmos nomearam a ilha como Ilha de São Domingos. A base da economia da ilha era o regime de plantation, portanto, de grandes latifúndios monocultores, e embora houvesse alguma pequena variedade de produção de café, algodão, cacau, a base da economia da ilha, a base da monocultura aí, era a cana-de-açúcar, né? Em meados do século XVIII, o Haiti era o principal responsável pela produção de açúcar que abastecia a Europa. A base do trabalho na ilha era o trabalho escravo. As estimativas é que no século XVIII a ilha era composta por 80% de trabalhadores escravizados, africanos escravizados. 80, 85% dependendo aí da literatura que vocês buscarem, que vocês encontrarem. O restante da ilha, os outros 15, 20%, eram divididos entre ex-escravos, que ficavam aí entre 10 e 15%, e os colonos, que representavam um pouco mais de 5%, tá? No máximo aí chegando próximo aos 10%. Então, podem pegar aí para ficar com números redondos, né? 80% de africanos escravizados, uns 15% aí, 10 e 15% de ex-escravos e 5% de colonos. Tá? A gente está falando, então, de uma população basicamente formada por escravos e ex-escravos oriundos da África. Entre o final do século XVIII e o início do século XIX, os escravos e ex-escravos, né, libertos no Haiti promoveram um processo revolucionário que fez com que o país se tornasse o primeiro país independente da América Latina. Em 1791, influenciados pelo pensamento iluminista e pelo sucesso da Revolução Francesa de 1789, a população negra da Ilha de São Domingos inicia então um movimento de emancipação que vai ter como grande líder Louverture, que vai fazer então com que os ataques aos colonos passem a ser sistemáticos. A gente está falando de um processo revolucionário bastante violento. Os escravos então se libertam, vão queimar plantações, vão atacar casas de colonos, vão assassinar colonos e suas famílias. E o processo vai aumentando cada vez mais, principalmente quando começam a chegar as notícias de que os jacobinos na França tinham assumido o poder e declarado o fim da escravidão nas colônias francesas. Então, esse movimento dá um novo impulso ao movimento emancipatório no Haiti, faz com que, em 1801, a Ilha de São Domingos se torne uma província autônoma da França. Porém, no início do século XIX, a gente tem o governo do Napoleão e duras investidas das tropas francesas ali que são levadas até a Ilha do Haiti para retomar o controle, para acabar com o processo revolucionário haitiano. O principal líder do Louverture é preso, ele vai ser levado para a França, só que a revolta aumenta. Em 1804, então, já com um novo líder, né, Jean-Jacques Dessalines, os haitianos então vão proclamar a República do Haiti e aí efetivamente a, a independência do território. Embora a independência seja realizada em 1804, a França só reconheceria a independência formal do Haiti em 1825, depois do pagamento de uma alta indenização. Embora tenha sido o primeiro país latino-americano a conseguir se tornar independente, a conseguir romper com a metrópole, o Haiti ficou isolado
mesmo dentro das Américas. Tá? Porque, como a gente vai ver agora na sequência, na região de colonização espanhola, as elites crioujas tinham um grande medo de que os ideais revolucionários tocados por escravos, pela população mais subalterna que existiam nas colônias, se espalhassem e as elites crioujas perdessem o poder político que eles almejavam, que eles estavam lutando para conquistar. Então, na América de colonização espanhola, entre a elite crioula, o modelo que vai inspirar o processo de independência vai ser o modelo das 13 colônias, da independência dos Estados Unidos, e não da Revolução Haitiana. Por outro lado, internamente, os escravos, os ex-escravos, né, agora libertos do Haiti, eles vão passar a produzir uma economia de subsistência, então muito menos baseada na exportação. Então eles acabam ficando fechados em si próprios. Esse processo vai fazer com que o Haiti tenha graves problemas no desenvolvimento de sua economia, colocando ele numa situação economicamente desfavorável no decorrer do século XIX, que vai ter seus reflexos aí no século XX. Vamos começar a falar agora do processo de independência da América Espanhola. Então, primeira coisa que a gente precisa entender. Depois da Revolução Francesa, a coroa espanhola tinha muito medo de que os ideais iluministas se espalhassem pelas colônias nas Américas. Então, eles começam um processo aí de cercamento das colônias. Acontece que, com o período napoleônico, em 1808, a Espanha é invadida por Napoleão, o rei Fernando é derrubado, né? E então os processos se intensificam na América Espanhola no sentido de um crescimento do poder dos colonos, da elite crioula. Como que isso vai acontecer? Assim como na Espanha, onde os civis não reconhecem o governo francês e vão criar juntas de governos autônomos, na colônia da Espanha nas Américas, então no território de colonização espanhola nas Américas, os vice-reis, a elite crioula, vai criar juntas governativas, que vão também negar aí o poder da França sobre as colônias. Pois bem, em 1814 acaba o governo de Napoleão, né? Napoleão é derrotado, e o rei Fernando volta ao poder na Espanha e põe fim às juntas governativas. Só que esse processo ele vai dar muito poder, muita relevância à figura dos vice-reis e da elite crioula. Então, as colônias aí, os vice-reinos na América Hispânica vão começar com processos revolucionários logo na sequência, com processos de independência. A gente precisa então destacar que esse processo de independência da América Hispânica é um processo conduzido pela elite crioula. Aqui é bom fazer uma revisão, né, lá de uma matéria que a gente viu no comecinho do ano. Quem são os criollos na América de colonização hispânica? Eles são representantes, são os colonos, são aqueles que vão ter alguma autonomia política e econômica dentro da colônia, são os grandes proprietários de terra na região da colônia, mas eles não são reconhecidos pelos espanhóis como espanhóis. Então eles têm limitações dentro do controle, dentro da colônia. Eles respondem ao controle da metrópole, ao controle da Espanha. Internamente, eles também não se reconhecem como nativos. Então, eles não são descendentes dos indígenas, né, das populações nativas aqui da região, não são descendentes das populações escravizadas, africanas escravizadas. Eles são descendentes dos espanhóis, mas são nascidos na América, então não são reconhecidos como espanhóis. Há aqui duas questões que envolvem, então, o processo de independência da América Hispânica. Por um lado, uma questão de cunho econômico e político. Então, os crioulos queriam maior autonomia política
para conseguir tocar seus negócios, para conseguir tocar a economia da colônia. Por outro lado, há um caráter de fundo identitário. Eles não são espanhóis, tampouco são nativos, criam aqui um novo grupo social, tá? Essa elite criolla. Então, são esses dois vetores que atuam como estimulantes do processo de independência das colônias. Claro, dentro daquele contexto que a gente acabou de falar, né? De chegada do Napoleão ao poder, invasão da Espanha, o processo de Revolução Francesa antes, né? e a divulgação dos ideais iluministas através das colônias de língua hispânica. Outro ponto que a gente precisa salientar é que, embora os colonos da elite criolla fossem influenciados pelo pensamento iluminista, esse pensamento iluminista chegou aqui com algumas limitações. Então, defendiam sim ideais liberais do ponto de vista econômico e político, porém, questões sociais como o fim da escravidão não eram pauta desses movimentos. Havia, como a gente já comentou lá quando falou do Haiti, agora há pouco, um medo de que as populações subalternas, os grupos mais desfavorecidos, tocassem os processos revolucionários. Então, essa elite criolla tinha também como objetivo a manutenção do poder em suas mãos, e não aí uma independência que dividisse o poder, que partilhasse o poder entre toda a população da colônia. Apesar de, como falamos, o processo de independência na América de colonização hispânica ter sido, de forma geral, tocado pelas elites criollas, no caso do México, a gente tem uma peculiaridade. O processo começa em 1810 com um movimento popular, com características de revolução social, tocado pelos padres, principalmente Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. Esse movimento que vai ser liderado pelos padres, ele tem um fundo de apoio às camadas mais populares. Então, camponeses, mestiços, indígenas, homens livres, pobres, que vão tocar esse primeiro processo. Esse processo que começa, então, em 1810, vai chegar em 1812, sob a liderança de Miguel Hidalgo, a proclamar a independência do México, né? Mas esse processo, meses depois, vai ser derrotado pela coroa espanhola, pelas tropas da coroa espanhola, e Miguel Hidalgo vai ser executado. Morelos, então, assume a liderança do movimento, tá? Mas também, algum tempo depois, acaba sendo preso e executado. Então, esse movimento de cunho social, de cunho popular, acaba sendo derrotado pelas forças da coroa espanhola. Em 1821, Agustín de Iturbide, que a princípio deveria ter sido um conciliador da coroa espanhola com os rebeldes, ele acaba apresentando à elite criolla o Plano de Iguala, que propõe uma criação de uma monarquia católica. Vai ser apoiado, então, pela elite criolla e pela igreja. Vai conseguir, então, conquistar a independência do México, tá? Mas, logo depois de ser coroado, ele vai se tornar imperador do México, e aí vai ser deposto pela população, pela elite criolla, e vai ser executado também. E então a gente tem em 1823 a proclamação da República do México, aí sim com o poder na mão da elite criolla. Em 1821, as elites criollas da América Central negociam então uma anexação à monarquia mexicana. Porém, em 1823, com a queda, né, a deposição de Iturbide, esses territórios da América Central vão se separar do México e vão formar as Províncias Unidas da América Central. É uma república federalista composta pelos estados da Guatemala, El Salvador, Nicarágua,
Honduras e Costa Rica. No ano seguinte, em 1824, essa federação vai mudar de nome, vai passar a ser chamada República Federal da Centro-América, onde eles vão promulgar uma constituição para a federação. Por conflitos internos, essa República Federal não prospera e no final da década de 30, esses conflitos internos vão se acentuar e aí, depois de uma guerra civil, essa federação é desfeita e as elites regionais aí vão criar seus próprios países. Chegamos então ao processo de independência da América do Sul. Nessa região, nós temos destaque para dois líderes militares. Primeiro, José de San Martín, que atuou mais ao sul do subcontinente, tendo participação destacada na independência dos territórios que hoje conhecemos como Argentina, Chile e o Peru, mas também influenciando ali a região da Bolívia, Uruguai e Paraguai. José de San Martín tinha um projeto de unificação baseado na ideia de uma monarquia na região, enquanto ao norte do subcontinente nós temos a atuação de Simão Bolívar, que vai ser responsável pelo processo de independência do estado que fica conhecido como Gran Colômbia, que ocupa o território dos países que hoje nós conhecemos como Venezuela, Equador, Colômbia e uma parte também do Panamá. O objetivo de Simão Bolívar era o de uma unificação de uma república, né, no território de língua hispânica. Os dois líderes militares vão ser conhecidos aí como os Libertadores da América, né, daí o nome do torneio de futebol continental aqui da América do Sul. Eles vão se encontrar em Guayaquil em 1824. Depois desse encontro, José de San Martín vai aos poucos desistindo do seu processo, do seu ideal de monarquia na região, vai vencer o projeto republicano de Simão Bolívar. Entretanto, a ideia de uma Gran Colômbia que unificasse todo o território vai sofrendo cada vez mais resistência por conta das divergências entre as elites criolhas da região, e em 1826 esse projeto cai por terra. Existe uma visão muito positiva, principalmente a Simão Bolívar, como um libertador da América do Sul. Ele tem status de herói em alguns países. Mais recentemente, essa visão de herói tem sido contestada por alguns historiadores, que apontam que existia aí um objetivo final ditatorial no projeto republicano de Simão Bolívar. Além disso, a figura de Simão Bolívar foi repetidamente usada por Hugo Chávez, que ficou na liderança da Venezuela até 2013, quando morreu, inclusive alterando o nome do país para República Bolivariana da Venezuela, associando a ideia de um bolivarianismo, do pensamento de Bolívar àquilo que se convencionou chamar de bolivarianismo, associando o pensamento que era originalmente de uma confederação liberal a um ideal socialista pregado pelo Hugo Chávez e posteriormente pelo Maduro, né, criando aí o termo bolivarianismo, que vai ser usado por uma parte da esquerda atual e criticado por uma parte da direita atual, e que é, na verdade, um termo tirado do seu contexto, né, que não diz respeito aí a um ideal socialista a uma personagem histórica que é notadamente de caráter liberal, certo? Então, a figura dos libertadores da América, em especial de Simão Bolívar, ela é bastante contestada, né? Então, ela, por um lado, idolatrada por outro. Então, a gente sempre é bom que a gente olhe para esse processo, para essas exaltações, de forma crítica, né? Então, entendendo o que foi a personagem histórica. O processo de independência na ilha de Cuba vai ocorrer apenas na segunda metade do século XIX.
O grande temor da elite criolla era que um processo revolucionário tocado por escravos acontecesse no país. Então, no final da década de 1860, começa uma revolta aí das elites criollas, dos cubanos, contra a coroa espanhola. São derrotados, tá? E esse processo vai ser retomado só no final do século XIX, em 1895, sob a liderança de José Martí. Por favor, não confundam com o San Martí que a gente acabou de falar aqui da América do Sul. Ele era um intelectual, um poeta, ele não era um militar como o libertador da América aqui, da América ao sul, né, da parte ao sul do continente. Então aí a gente tem uma participação popular maior, né, negros libertos, trabalhadores rurais, profissionais liberais também retomam a luta contra a metrópole. Essa luta vai se estender pelos anos seguintes e em 1898 os cubanos passam a receber apoio dos Estados Unidos da América, tá? Alegando o afundamento de um navio estadunidense pelas forças espanholas, os norte-americanos vão apoiar os cubanos no processo de independência. O conflito vai durar 2 meses, mas os espanhóis então vão entender a correlação de força desequilibrada para o lado dos Estados Unidos e vão assinar com os Estados Unidos um tratado reconhecendo a independência cubana. Acontece que, após o final do conflito em 1898, as tropas norte-americanas permanecem na ilha cubana. Em 1901, já no comecinho então, do século XX, é elaborada a primeira Constituição cubana. Os norte-americanos colocam, impõem a Emenda Platt. Essa Emenda Platt é extremamente importante, pois ela vai conceder aos Estados Unidos, primeiro, uma base militar na Baía de Guantánamo, e segundo, o direito de intervir em assuntos da política nacional cubana, caso fosse do interesse norte-americano. É dessa interferência norte-americana, inclusive, que vem o nome da bebida Cuba Libre, que é uma bebida feita com rum, tradicionalmente produzido em Cuba, com Coca-Cola, que é uma bebida norte-americana. Então, é dessa influência norte-americana na política cubana que vem a origem do nome dessa bebida. Essa influência é extremamente importante para a gente entender posteriormente, aí, assunto que a gente vai estudar no ano que vem, que é a Revolução Cubana, já aí no contexto da Guerra Fria. Mas a gente volta a esse assunto mais para frente. Bom, para terminar a nossa explicação sobre os processos de independência na América Hispânica, a gente pode dizer que as elites criollas conseguiram liderar o processo e fazer valer seus interesses políticos e econômicos na formação dos novos estados. Nesse processo, os líderes militares que estiveram juntos das elites criollas no processo de independência vão se tornar cada vez mais populares. Aí a gente vai ter então a formação de um grupo que vai ser conhecido como caudilhos. Eles são então militares com apoio, com apreço popular, que vão ascender ao poder paulatinamente aí com golpes de Estado e que vão ajudar a manter a estrutura social e econômica da forma que elas eram. Como? Né? As elites criollas tocando um projeto de modernização econômica que excluía as camadas mais pobres da sociedade da América Latina, organizando a exportação de matéria-prima, de produtos primários, e importando bens industrializados, num primeiro momento, da Grã-Bretanha, mas também dos Estados Unidos, né, ao longo do século XIX, cada vez mais dos Estados Unidos, enquanto aí os povos nativos, né, os indígenas e os afrodescendentes iam se mantendo à margem da economia, formando mão de obra barata. Em boa parte desses países, na verdade, na maioria desses países, o processo de independência ele não é acompanhado por um processo de fim da escravidão, que vai ocorrer ao longo do século XIX, né, nesses países. Mas, mesmo com o fim da escravidão, essas populações vão se manter à margem. Tá?
E essa formação dos estados, garantindo o poder político e econômico na mão das elites e dessas lideranças militares, excluindo a maior parte da população, então, de indígenas e afrodescendentes, vai marcar as desigualdades que a gente vai encontrar nesses países no século XX e no século XXI. Até os dias atuais, quando usados para comparação, essas populações são as populações com maior taxa de analfabetismo, com maiores problemas para acesso a saneamento básico, muito parecido nesse cenário com o que a gente tem no Brasil, embora os processos tenham sido bastante diferentes. Na nossa próxima aula síncrona, a gente fecha alguns pontos que ficarem de dúvidas aí com essa explicação e faz um debate comparativo entre o processo de independência na América de origem de colonização hispânica e na América de colonização brasileira. Então a gente traça um comparativo aí da independência brasileira com esses outros processos que a gente estudou nessa videoaula. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido boa. Façam as anotações de vocês, marquem, anotem aí as dúvidas e a gente retoma isso na nossa próxima aula. Forte abraço e bons estudos!